Oi, pessoal, tudo bom? Por aqui eu achei interessante trazer para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre o Qualis, tá? Quem entrou no site da CAPES ontem deve ter visto que tem uma nota sobre o Qualis e muitos alunos meus também entraram em contato, me enviaram um novo documento que saiu e que eles receberam de pós-graduações em grupos de WhatsApp sobre o novo Qualis, tá? Então eu achei interessante trazer para vocês aqui um pequeno estudo, uma pequena análise sobre a minha interpretação sobre esse novo Qualis. Bom, e como tem muitas pessoas aqui que não são tão experientes assim na vida acadêmica, eu achei interessante falar sobre também, né, além do novo Qualis, que é o objetivo desse vídeo, falar sobre o velho Qualis, né? Então, o que é o Qualis? O Qualis ou Qualis periódico ou Qualis CAPES é um sistema brasileiro de avaliação de periódicos. Ele foi criado e é mantido pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. Esse Qualis, ele classifica os veículos utilizados para publicação da produção intelectual. Os veículos são os periódicos, as revistas científicas, tá? Principalmente. E ela faz isso para avaliar os veículos nos quais os programas de pós-graduação estricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado, publicam suas produções, tá? E até então existiam aí as áreas A, B e C, né, os estratos A, B e C, que eram diferentes segundo a área de avaliação, tá? Onde a área de avaliação para a gente aqui tem a ver com a área do conhecimento. Então, por exemplo, ciências biológicas, ciência da computação, tá? Então, isso que é o Qualis. Bom, como é que ele é produzido? Ele é produzido por um grupo de pesquisadores que compõem os comitês de área, que são convidados pela CAPES, né? E eles fazem um trabalho de acordo com diretrizes que vêm da própria CAPES. Eles se reúnem, estudam, fazem diversos estudos sobre as produções, né, as produções científicas, e aí eles baseados em sistemas internacionais de indexação de periódicos, né? O que são esses sistemas de indexação? São bases de dados nos quais os periódicos são depositados, indexados, e também as métricas de impacto. Tá? Então, quando a gente fala de impacto, tem a ver com alcance, com visibilidade de um artigo científico. Eu já fiz um vídeo aqui que eu vou deixar linkado nos cards para quem tiver interesse, falando mais sobre o impacto da produção científica, tá? Então tem a ver com quantas pessoas leram e quantas pessoas citaram os trabalhos, tá? Mas por hora aqui, como a gente está interessado no Qualis, a gente não vai entrar em detalhe. Mas o fato é que esse comitê de área, então, se baseia nessas métricas de impacto, que são internacionais, e no reconhecimento dos veículos, né, por área. Então, cada pesquisador conhece muito bem os periódicos que são bons, que são importantes, que são reconhecidos na sua área, né? E então, além de ser produzido por esse comitê de área, ele é constantemente revisto, revisado, atualizado por esse comitê. Então, tem reuniões anuais e a cada triênio, se eu não me engano, tem saído uma atualização aí desse Qualis. Bom, então eu falei que existem os estratos A, B e C, tá? O Qualis, né, estava dividido nos estratos que a gente chama de superiores, que são A1, A2, B1, B2. Todos os artigos, né, os periódicos nos estratos superiores, eles têm um fator de impacto medido pelo ISE, tá? O ISE é uma instituição internacional, né, para exatamente medir o impacto das produções científicas, tá? E aí existem também os estratos inferiores, né, que eram o B3, B4, B5 e C. Quanto ao B, são periódicos que não têm fator de impacto por diversas razões, por exemplo, porque podem ser novos. Então, um periódico, para ele ter um fator de impacto calculado, ele tem que ter alguns anos de existência, porque aqueles artigos que ele publica têm que ter sido já lidos, têm que ter sido citados por outros periódicos. Então, uma vez que eu crio um periódico, leva um tempo para os meus artigos começarem a ser citados. Então, se o periódico for novo, ele não tem Qualis, ele não tem fator de impacto. Então,
ele com certeza, se estiver no Qualis, estará no extrato inferior, B3, B4, B5. O C, a gente trata ele como bem irrelevante, na verdade. A gente dá um peso muito pequeno para um periódico que é Qualis C. Mas com relação ao B, são periódicos que não têm impacto ainda, mas que são indexados em bases importantes científicas, né? Por exemplo, um PubMed, um Medline, Cielo. Então, o que significa que o periódico não tem impacto, mas que ele é listado quando os pesquisadores fazem buscas bibliográficas. Também tem um vídeo aqui no canal sobre pesquisa bibliográfica, se vocês tiverem interesse. Mas, então, assim, um periódico estar indexado numa base dessas é muito importante, porque ele será visto, né? Ele terá visibilidade. Bom, então, aqui é, né, o estado atual, vamos dizer assim, do Qualis, né? E aí, para que ele foi concebido? Ele foi concebido pela CAPES, como a gente falou, né? Com um objetivo muito específico, tá? O objetivo dele é atender ao sistema de avaliação dos programas de pós-graduação, tá? Foi para isso que ele foi feito. E é interessante porque, assim, não é todo periódico que está no Qualis. São os periódicos nos quais os pesquisadores, os docentes dos programas de pós-graduação do Brasil publicaram no último triênio, tá? Então, os periódicos nos quais algum pesquisador publicou, eles vão ser avaliados para aparecer no Qualis, tá? Mas não são todos, né? Então, é bem específico, né? O Qualis, ele consiste nesses procedimentos que a CAPES utiliza para estratificar a qualidade da produção dos programas de pós-graduação. Então, é interessante a gente dizer isso, porque ele não foi criado para avaliar a produtividade de um pesquisador. Eu, por exemplo, né? Eu não deveria ser avaliada por quantos artigos A1 eu tenho, né? Até porque A1 em qual área? Eu sou de uma área interdisciplinar que é a bioinformática, né? Então, tem a área de ciência da computação e tem a área de ciências biológicas. Em qual área eu sou avaliada? Né? Então, na realidade, o Qualis ele foi criado para avaliar os programas de pós-graduação, tá? Não o pesquisador. Então, há muitas críticas, muitas pessoas criticam o Qualis, não é? Mas, na realidade, a gente tem sempre que ter em vista que ele foi criado para avaliar os programas e não as pessoas. Bom, e aí, várias das críticas que existem sobre o Qualis tem a ver com essas diferenças entre as áreas, tá? Porque você pode encontrar um periódico que tem uma avaliação A1 numa área e B1 em outra. Por que isso acontece? Isso é uma inconsistência? Não, na verdade, isso é simplesmente o valor que é atribuído àquele periódico naquela área. Então, é bem estranho, porque às vezes você vê uma área que não tem Qualis para um periódico, por exemplo, Nature. Quer dizer que não é valorizado naquela área? Não quer. Quer dizer que nenhum pesquisador de nenhum programa de pós-graduação daquela área publicou na Nature naquele triênio, no último triênio, né? E mesmo se tiver publicado, então ele vai ter um Qualis, pode ser que ele não tenha o Qualis máximo, porque o comitê de área daquela área avaliou que aquele não é um periódico central da área, né? Então, é complicado, né? Há diversas discussões sobre isso e eu trouxe esse conteúdo aqui exatamente porque para nós de bioinformática, isso é um conteúdo relevante, é um problema muito relevante, complicado, a gente escolher em quais veículos a gente vai publicar, especialmente porque a gente geralmente está envolvido no programa de pós-graduação em ciência da computação e em outro programa de pós-graduação em bioinformática, né, que é o meu caso. Então, se torna um processo bem complicado decidir isso. Então, o que acontecia até então? Até então, cada comitê de área se reunia com base em algumas diretrizes que eram definidas pelo Conselho, né, de Tecnologia e Ciência do Ensino Superior. Esse conselho definia essas proporções e, tendo essa diretriz, o comitê de área decidia o Qualis dos periódicos. Então, quais eram as regrinhas? É preciso haver menos periódicos classificados como A1 do que como A2. Se você soma os periódicos A1 mais A2, você pode ter no máximo 25% dos periódicos com Qualis na sua área.
Se você soma A1 mais A2 mais B1, você pode ter no máximo 50%, restando os outros 50% para o extrato de B2 a B5. Então essa era uma regrinha bem simples, os comitês tinham que seguir essa regra, mas cada comitê definia os seus periódicos A1, A2 e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, o Comitê de Área da Ciência da Computação é um comitê bem particular, bem peculiar. Ele criou um indicador que eles chamaram de indicador normalizado, esse J estrela, J asterisco, que eu não vou entrar em detalhe, né? Se alguém tiver interesse, dá uma pesquisada no Google por documento de área, ciência da computação, por esse J estrela, para poder encontrar como é que ele foi calculado. Geralmente, os comitês eles se baseavam na mediana do impacto naquela área, tá? Então pega todos os periódicos nos quais um pesquisador da ciência da computação publicou naquele triênio. Você calcula, pega o fator de impacto de todo mundo que tem, faz a mediana. Geralmente, quem ficava acima da mediana ficava nos estratos superiores, no extrato A. Quem ficava abaixo da mediana ficava no extrato B. Geralmente é mais ou menos isso, né? Só que a ciência da computação criou esse indicador normalizado para resolver alguns problemas de distorção, que acontecia muito frequentemente, como a ciência da computação é uma área de fronteira, né, uma área muito interdisciplinar, inclusive, existiam, por exemplo, os nossos periódicos de bioinformática que tinham um impacto muito alto, às vezes acima da mediana, então distorcia, com certeza acima da mediana, distorcia a métrica. Então eles tinham um indicador normalizado. Além disso, eles tinham um fator de deflação para veículos de outras áreas. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente era prejudicado na avaliação, né, os nossos periódicos de bioinformática, por isso, por não ser considerado um periódico de ciência da computação, né, mas de uma área aplicada. Então, é bem complicado esse tipo de avaliação, né? Aqui a gente vê uma distribuição de periódicos por extrato, né? Então, quase 11% era A1, 12% era A2, quase 25% era B1, né? Então, vejam que aquelas regrinhas são atendidas, né? A1 é menor que A2, a soma de A1 com A2 é menor que 25, a soma de A1, A2, B1 é menor que 50, né? E esses outros aqui totalizam 50, tá? Então, essa era a regra da ciência da computação. A computação ainda tem uma coisa mais particular, que ela valoriza muito a publicação em conferências, tá? Acontece que a revisão de periódicos é lenta, pode ser muito lenta. Em computação é muito lenta, inclusive. E a publicação em conferências, na computação, muitas vezes a gente tem conferências de altíssimo nível, de taxa de aceitação baixíssima e que publica resultados, né, de excelência. Então, a ciência da computação é uma área que valoriza ainda a publicação em conferências, pela celeridade e também pela qualidade dos veículos, né? Então, o que acontece? É um tipo de avaliação de qualis muito peculiar, tá? Se vocês forem olhar, eu coloquei aqui esse link para o relatório de avaliação, que eu queria colocar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção e conhecerem, né? Olha bem, isso aqui é um documento de um comitê que avaliou os cursos de pós-graduação na área de ciência da computação, é novinho, 2019. Então, aqui a gente vai ter algumas considerações sobre a área, o diagnóstico da área, fala até sobre a interdisciplinaridade, achei bem interessante, e sobre o futuro da área. Então, é um documento muito bem detalhado, é um documento com várias estatísticas, né, vários gráficos interessantes. Aqui, por exemplo, queria mostrar esse aqui, me chamou bem a atenção. Você tem todos os programas que têm mestrado em computação ao longo dos anos de criação e as notas deles segundo a CAPES, né, que vai até 7, vocês sabem. Então, por exemplo, nosso programa da UFMG está aqui. Então, vocês vejam que os programas mais antigos, em geral, alcançaram já notas mais altas, né, exceto esses dois. E ainda aqui a gente tem um número enorme de programas que surgiu aí depois da década de 90 e que ainda tem notas mais baixas. Bom, isso não tem muito a ver com o qualis, não, tá? Só queria mostrar para vocês terem uma noção. O número de mestres e doutores que estão sendo formados. Aqui, isso aqui tem muito a ver com o nosso qualis, né? Ao longo dos anos, a fração de publicação em periódicos na nossa área e em conferências. Olha como é grande ainda a fração de publicações em conferências. Então, a computação é uma área que ainda publica muito em conferências, como vocês estão vendo aqui, né? E a gente tem um qualis de conferências
na ciência da computação, tá vendo? Então, assim, é um documento muito detalhado, muito interessante, que eu acho que convém para você, né, aluno, ler o documento da sua área. É sempre muito legal. Aqui eu só queria mostrar da página 13, que eles falam aqui, tem uma seção sobre a interdisciplinaridade, né? Então tem aqui, sobre a interdisciplinaridade na área. Eles têm reconhecido que a computação é uma área que tem forte influência em diversas outras áreas, especialmente está sendo falado aqui, olha, exemplos notórios podem ser encontrados na biologia, no mapeamento do genoma, na identificação de variações, enfim, né? Tem várias coisas aqui, na saúde. E aí, eles colocam em negrito aqui. Dessa forma, como a computação está presente em diversas outras áreas, é importante que os pesquisadores dos programas de pós-graduação em computação tenham seus trabalhos valorizados de acordo, favorecendo a inovação e desenvolvimento dos mais diversos domínios de aplicação com equipes multidisciplinares, né? É isso que a gente espera como pesquisador em bioinformática da ciência da computação, né? Então, aqui outra coisa em negrito aqui. Dessa forma, a área não mais utilizará os fatores deflatores, que penalizavam os periódicos de outras áreas, mas cada programa poderá contar com no máximo 1/3 das produções de outras áreas. Tá vendo? Então, assim, né? Isso aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui foge um pouco do Qualis, mas é bem interessante para vocês verem como é que isso é feito, né? Até porque, vejam bem aqui, existe uma área, né, que é a cienciometria ou a cientometria, que estuda exatamente esses aspectos quantitativos da ciência e da produção científica. Então, existe esse comitê que tem um trabalho muito detalhado para chegar nesse Qualis, tá? Então, a computação tem o Qualis aqui que vocês estão vendo, de periódicos e de conferências, tá? Eu vou deixar tudo linkado para vocês aqui. Então, esse aqui é o Qualis de periódicos da computação e esse aqui era o Qualis de conferências. Então, cada conferência também tem seu Qualis aqui, tá? Bom, vamos então para o Qualis, né, das Ciências Biológicas 1, que é o programa que o comitê de área no qual o nosso programa de pós-graduação da UFMG se encontra, né, que é o CB1. Lá, como em várias outras áreas da biodiversidade, se utiliza um modelo com 2 indexadores para chegar nos estratos. Os indicadores usados são o fator de impacto, do ISE, e o JCR, que é um relatório de citações a periódicos, tá? Então, é bem simples na CB1. Um artigo tem um impacto maior do que 4,8, ele é A1, né? Entre 3,3 e 4,79, A2, e assim vai. Tá? Então, esses impactos aqui são extremamente altos se a gente comparar com a mediana da ciência da computação. Por isso que eu falo para vocês que tem uma distorção muito grande mudando, se a gente mudar de área. Tá? Então, é por isso que precisava existir uma avaliação diferente para ciências biológicas da ciência da computação. E nós, como pesquisadores de bioinformática, ficamos no meio disso. Eu sou um caso típico, em que eu oriento no programa que está na área do CACC, que é a Ciência da Computação, e no CACB1, que é a Bioinformática. Então, as minhas produções são avaliadas nos 2 programas, né? Então, é complicado escolher, às vezes, veículos que sejam bons para os 2 Qualis. Isso é um complicador, né? A gente escolhe pela qualidade do veículo, porque tem um fator de impacto relevante, porque a gente sabe que é um periódico que publica bons artigos na nossa área. Mas, assim, é uma questão complicada. Tá? E aí vem um novo Qualis, tá? Como eu falei, eu vou apresentar para vocês aqui o que eu vi, o que eu li e o meu entendimento. Se vocês entenderem alguma coisa diferente, deixe um comentário para mim, porque também quero aprender sobre isso, né? Então tá lá no site, né, Novo Qualis, e tem uma nota, e foi divulgada na sexta-feira, né, uma planilha preliminar como parte do processo de construção do Qualis Referência, que até então ninguém sabe o que é, né? E essa planilha, então, será analisada pelos coordenadores de área em conjunto com os coordenadores dos programas de pós-graduação. Essa análise vai ocorrer num seminário, que vai ser em agosto, setembro, e posteriormente divulgarão, então, o resultado final com os devidos ajustes. Então, fui clicando nos vários documentos, fui lendo os documentos, e aí cheguei no seguinte entendimento. Existe um novo Qualis, vai existir um novo Qualis, não só o Qualis de periódicos, que é o que nos interessa aqui, mas também um Qualis artístico e cultural, classificação de eventos, classificação de livros,
Qualis técnico e tecnológico. Vamos focar nos periódicos, que é o que nos interessa aqui, tá? Mesmo com relação ao Qualis de periódicos, há muitas novidades. Existirão novos critérios, tá, para a definição dos quadros, porque a CAPES entende que atualmente a avaliação da produção de conhecimento nas áreas adota critérios diferenciados. Eu acabei de mostrar para vocês. Então tem um critério para computação e tem um critério para biologia e eles são completamente diferentes, tá? Muitas vezes isso resulta em distorções. A principal distorção é essa do mesmo periódico poder ser classificado em estratos completamente diferentes entre as áreas. Então, para tudo, como tudo na vida, gente, tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Isso pode ser visto como uma desvantagem, porque cada um é classificado de uma forma, então, bom, por que um periódico é A1 nas ciências biológicas e não tem quadros na ciência da computação? Por um lado pode parecer estranho, por outro pode ser porque ele realmente não é relevante para a ciência da computação. Bom, então há os dois lados. Mas a CAPES está entendendo que isso é uma distorção. Bom, então haverá uma nova metodologia baseada em 4 princípios. Primeiro, cada periódico vai receber apenas uma classificação. Então não vai existir mais aquela diferença entre as áreas. Segundo, a classificação será dada por uma área mãe. Então assim, por um lado não tem áreas, por outro lado tem. Tá? Então essa área mãe aqui é um complicador. Né? A gente da bioinformática vai estar em qual área mãe? Vamos tentar entender isso. Quais referências? Vai existir, então, uma classificação de referência que já será dada pela diretoria de avaliação da CAPES. Então, isso já foi feito combinando indicadores bibliométricos, né, provavelmente internacionais, como esses que a gente já viu, o fator de impacto e tal, e o uso de um modelo matemático que já foi feito pela diretoria de avaliação, tá? Eu entendo que aquele documento que está rodando por aí, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o novo Qualis, é uma versão preliminar desse Qualis referência, tá? Eu entendi isso. Ele não é final, ele é preliminar e ele é esse documento que foi feito pela diretoria de avaliação que combina indicadores bibliométricos com o modelo matemático. Eu entendi que é isso. E aí vão existir ainda as reuniões das áreas de avaliação, com base nesse modelo de quadro de referência. O que essas áreas vão poder fazer? Elas vão poder propor alterações de 10% em 2 estratos e de 20% em um extrato para cima ou para baixo. Ou seja, ela vai poder pegar um periódico que era A1 e falar, não, na minha área eu acho que isso é A2. Ela vai poder pegar um que é A2 e falar assim, ah, não, na minha área eu acho que isso é A1, porque eu conheço esse periódico, é muito importante. Até um certo limite, tá? Então, eu entendi que antes cada área podia fazer da forma como achava mais interessante, mais apropriado, né? Podia pegar um periódico que tinha um impacto altíssimo e falar, isso aqui não é computação, eu vou tirar. Agora, não vai ser bem assim, né? Já tem o quadro de referência e aí eles vão poder pôr para baixo ou para cima os periódicos dentro de um certo limite, tá? Para corrigir distorções que tenham sido criadas. Então pode ter um periódico muito bom que ficou mal avaliado, né? E aí eles podem subir esse periódico. Então essa é a ideia desse documento que está rodando aí, que é o Qualis referência, tá? E aí o quarto aqui, né? O quarto princípio aqui são os indicadores bibliométricos. Eu vou falar um pouquinho mais deles em detalhes aqui. Então eles utilizaram 3 bases. É o Site Score do Scopus e o fator de impacto, né? O EASY do Web of Science. E aí, uma novidade é o Google Scholar. Nós, pesquisadores, já estamos usando muito o Google Scholar. Ele é muito bom, ele indexa bem os papers e ele calcula muito bem as citações também. Então, a CAPES agora está reconhecendo o Google Scholar como um indexador oficial. Na realidade, ela diz que está priorizando os 2 anteriores, né? Para não mudar drasticamente as coisas, eu creio, ela está realmente ficando nos 2 anteriores que ela já usava, mas no caso do periódico ainda não ter o Site Score e nem o fator do impacto, aí ela recorre ao índice H5 do Google Scholar. E ela recorre como? Usando um modelo de regressão. Então, para criar uma correlação entre os indicadores, ela já criou um modelo de regressão que correlaciona o H5 com o Site Score. Então, para periódicos que só possuem o H5, ela já estima o valor correspondente do Site Score e define em que percentil aquele artigo vai cair. Não falei ainda de percentil, vou falar agora. Como eu mencionei brevemente, anteriormente,
a estratificação era feita com base na mediana, né? A gente já ouviu muito isso falar no passado. Você tinha um periódico que tinha o fator de impacto acima da mediana da área, provavelmente ele seria A. Então, o que é a mediana da área, né? Você pega todos os periódicos nos quais algum pesquisador daquela área publicou no triênio, calcula o fator de impacto de todos eles, e aí você pega a mediana, né? O que é a mediana? É o valor do meio. Você ordena e pega o valor do meio. Então, os periódicos que estão acima desse fator de impacto seriam A, né? Então, mais ou menos era assim, e cada área tinha sua mediana. Como eu falei, provavelmente a mediana da ciência da computação era bem mais baixa que a das ciências biológicas 1, tá? Agora juntou tudo, né? Tudo na mesma caixa. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão calcular percentis de 12,5%. Então serão, mais uma vez, 8 classes, como antes eram, né? Só que antes era A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Agora mudou para A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. E cada uma desses extratos corresponde a 12,5% do percentil. Então, os que tiverem acima de 87,5 serão A1, os que tiverem acima de 75, A2 e assim sucessivamente. Não vai existir a faixa, o extrato C mais, tá? Então, essa é a ideia. Então, é muito interessante, porque assim, basicamente, se vocês observarem aqui, ó, acima de 50% é A4. Então, acima da mediana é A, abaixo da mediana é B. Ficou bem claro, né? E eles estão defendendo que ficou reprodutível e previsível, né? Isso me parece interessante, porque antes o periódico podia sumir do Qualis, né, de um triênio para o outro, simplesmente porque ninguém publicou nele, ou então ele podia cair drasticamente de Qualis, simplesmente porque o comitê assumiu que aquele periódico não era daquela área. Várias coisas estranhas poderiam acontecer, né? Agora, em tese, o Qualis passa a ser mais previsível e reprodutível. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, se você não conhece o Web Qualis, né? Para você acessar, o endereço é esse aqui, qualis.caps.gov.br / Web Qualis. É esse sistema que eu vou mostrar bem rapidamente aqui. Então, basicamente, você escolhe qual é a classificação que você quer. Não existe ainda a nova, então a gente tem essa atual, que é até 2016. Vamos por aqui. Opa! Peraí que eu acho que eu saí do... Tá aberto há muito tempo. Peraí. Então, vamos lá. Então, eu selecionei aqui o quadriênio atual, 2013 a 2016, porque o novo ainda não tem, que é até 2019. Vou selecionar a ciência da computação, não sei o ISSN do periódico, poderia saber. Vou simplesmente pesquisar por qualquer coisa de bioinformática. Aí vão vir todos os periódicos, né, que tem o nome Bioinformatics aqui e os extratos deles na computação, tá? Então, obviamente que se eu pesquisar a mesma coisa no Comitê de Ciências Biológicas 1, né, por exemplo, vamos focar aqui Vamos focar, por exemplo, nessa aqui, ó, ICE ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics. Eu publiquei nela, ela era A2 aqui, tá vendo? Na computação. Se eu puser Ciências Biológicas 1, vamos ver o que vai acontecer. Passou a B3. Estão vendo as possíveis distorções? Então, esse periódico aqui, I3E ACM, ele é um periódico bem computação, né? Então, é bem mais assim, foco mais computação. Na área de ciências biológicas 1, ele era B3. Na área de ciência da computação, ele era A2, tá? Então, esse é o Web Qualis, no qual você pode fazer suas pesquisas. Muito bem. Novo Qualis. Então, tá rodando esse documento aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. No meu entendimento, ele é uma versão preliminar do Qualis Referência, tá? Então, a gente tem aqui 441 páginas de artigos, né, de periódicos de todas as áreas do conhecimento e uma previsão de Qualis para eles, tá? O que vai acontecer? Agora, isso aqui vai passar para os comitês de área que vão tentar corrigir possíveis, né, eventuais distorções
dentro daquele critério que eu mencionei de poder trocar para cima ou para baixo até 10% de dois extratos e 20% de um extrato, né? Então, basicamente, esse é o meu entendimento. Eu espero que seja correto, mas se alguém entendeu diferente, comenta aqui para mim. E o que mudou para nós da bioinformática? O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa rápida, coletei ali tudo que tinha bioinformatics. Então, assim, é claro que tem muita coisa que a gente publica em outros locais, outros veículos. Né? Eu sei que tem trabalho de bioinformática que não é publicado nessas revistas aqui, mas só para a gente ter uma noção. A Bioinformatics de Oxford continuou A1, tá vendo? A BMC, que também é muito boa para a gente, continuou A1. E tem várias outras aqui. Essa, por exemplo, eu nunca publiquei, Bioinformatics and Biology Insights, se tornou A2, eu não sei, não conhecia, né? E pesquisei também por Computational Biology. Então, por exemplo, aquela que eu mostrei para vocês, da I3EACM, ela passou a ser A1, tá vendo? PLOS Computational Biology era A1, continuou. Então, assim, aparentemente, eu não vi nenhuma mudança muito drástica, tá? Os periódicos importantes que eu, né, como pesquisadora em bioinformática, sei que são importantes, né, periódicos genuinamente de bioinformática, eles estão aqui contemplados com seus quales, me parecem os mesmos de antes, né? Na maioria, tá? Então, assim, o que eu entendo, e eu gostaria de destacar aqui, é que isso aqui continua uma versão preliminar, tá? Então, isso aqui não está valendo, isso aqui é uma versão preliminar, né? E será avaliada, é preciso, né, que seja criticada, avaliada, e posteriormente será divulgado um resultado final com ajustes. Então, a gente tem que estar atento com relação a isso aí, tá? Gente, então é isso, essa foi a minha visão. Eu espero que eu tenha acertado mais que errado e espero que tenha sido informativo para quem quer conhecer o que é o Qualis e conhecer um pouquinho sobre como os programas de pós-graduação são avaliados no país com relação à produção científica, tá bom? Então é isso mesmo, só que eu queria dizer, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o curtir, que é importante para o YouTube ranquear bem o vídeo. E não deixa de compartilhar com seus colegas, que eu acho que esse é um momento onde todo mundo deve estar muito curioso sobre esse novo Qualis, tá bom? Então é isso, até mais, muito obrigada, tchau!